Então, eu tô com o ventilador ligado aqui, mas acho que não vai ter problema não. Nós voltamos aqui no Montesquieu, do Espírito das Leis, tem uns que chamam o Espírito das Leis, mas é a mesma coisa. Nós passamos aí por alguns já, um começo, né, para falar sobre direito natural, direito positivo, etc., né, artificial ou não. Agora a gente vai entrar num capítulo, na parte 2 aqui, capítulo 1, na parte 2, com o título Da Natureza, os três diferentes governos. Aí, lógico, né, vale lembrar que era a época do Montesquieu, então as coisas, sei lá, se evoluíram ou involuíram, mas é a maneira dele de ver a coisa. Eu deixei aqui, mas só essa parte 1, que já exige bastante esforço para entender, está parecendo uma aula de TGE, e em falar nisso, vamos voltar também para a nossa aula de TGE mais para frente, talvez amanhã, não sei. Para esmiuçar, porque para ele, naquela época, só tinha a República, que seria o mais, entre aspas, democrático possível, pelo menos assim, o povo que votaria e tal, para eleger, etc. O monárquico, que geralmente é por tradição e tal, por sangue, por conquista e tal. E o despótico, que seria, se não me engano, aí a degradação, sei lá se a palavra é essa, degradação do monárquico, né? Seria esse governo autoritário, meio semelhante à tirania, etc. Tudo lógico, visão do autor. Aí eu coloquei aqui, como disse o autor, naquela época poderíamos observar três tipos de governo, né? O republicano, o monárquico e o despótico. E aí no republicano, vale até a gente recordar para ser um tipo um TGE aqui emprestado, porque esse capítulo não tem nada assim muito de interpretação, é bem direto. Eu coloquei aqui, sabe, vamos fazer em duas partes também, porque exigiu pra caramba também, porque tem que ficar consultando, é bem chato, coisa bem. E vamos deixar para a segunda parte para falar Vamos falar do republicano e as espécies do republicano, e depois a parte do monárquico e despótico, que dá também mais uma extensão aí. A gente trata num vídeo aí futuro. O que quer dizer então um republicano, né? É claro que uma república representativa, ou seja, aqui no Brasil, se não me engano, presidencialismo de coalizão, né? Então tem que ter um acordo e tal. Por isso, quando você faz acordo com o Centrão ou desacordos, é característica do Brasil, meu filho, né? Não é porque sei lá, uma degradação ou, sei lá, uma atitude, sei lá, imoral ou contra os valores e tal, ou viciosa, não. É característica do presidencialismo de coalizão. Não precisa ter apoio para poder fazer as coisas acontecerem. Vamos também fazer um vídeo sobre só presidencialismo de coalizão, mas mais pra frente. Tô aprendendo também, né? Então, no presidencialismo, o poder. Então, é claro que uma república representativa, ou seja, o povo é livre para escolher o governante. Então, é uma república, lógico, representativa, né? Eu nunca vi uma república também participativa, sabe? Se é que existe algum governo com república participativa. Como é que vai acomodar uma população inteira para decidir lá, sabe? Sempre vai ser representativo. E onde tem representatividade, tem engano, tem engodo. Então, por isso que a gente não chega um grau de excelência interessante nunca. A não ser que esse governante seja como um rei filósofo mesmo, mais despojado, né? Alguém que nem queira entrar, né? Pavinato aí, parece que tá entrando na mira aí, sabe? Uma possibilidade de um jurista carismático e de boas intenções, que recusa o primeiro passo. Dizem, né, não sei se foi em Aristóteles, em Platão, que eu vi, a característica dele é assim, é o despojo, né? Então, ele quer servir, ele não tá ali pelo poder ou pelas coisas que ele pode comprar, não, sabe? Acho que Platão falava sobre isso, sobre o desejo genuíno de ajudar. A gente vê poucos por aí, né? Tem um outro também que lembra muito isso, se não me engano é Sérgio Menenghelli, que eles chamam. Não sei se é Coralina, não é Coralina não, Colatina, acho que Sérgio Menenghelli é ex-prefeito de Colatina. Então, assim, se não me engano, agora ele virou deputado e tudo. É um cara também, o próprio Pavinato, uns caras assim que eles têm tudo, ele tem apoio do povo, é carismático, tem humildade acentuada, tem conhecimento político, lógico, o mais empírico, assim,
Meneghelli e o Pavinato mais acadêmico, mas é desse tipo de pessoa que a gente precisa, mais próximo disso que a gente teve aí também o Enéas, né, que a gente deixou passar, mas de pessoas assim que a gente precisa, pessoas autênticas. Coloquei o presidencialismo, o poder na figura do presidente tem a função de sancionar, né, concordar ou anular as leis, tem função também de promulgar, né, publicar oficialmente ou anular também, função de expedir decreto de lei, e o decreto pode ser categorizado como um ato administrativo, né, com finalidade amplas, como aí uma das funções dele, né, exonerar servidores, nomear servidores públicos, autorizar confiscos de bens e realizar desapropriações, né. O presidente também pode dissolver a Câmara dos Deputados. Acho que nesse caso aqui da Câmara dos Deputados é mais a questão no misto, né, se eu não me engano, né? Semipresidencialismo, alguma coisa assim. Não sei se comum é. Outra forma de governo de uma república é o presidencialismo misto, né? Vamos falar isso mais pra frente. Eu já anunciei aqui. Semipresidencialismo é o sistema executivo dual. Nesse sistema, o presidente partilha do poder do executivo com o primeiro-ministro e um conselho de ministros, sendo os dois últimos responsáveis perante o poder legislativo do Estado, né? Então, se não me engano, votos, né? Conseguem votos através do poder legislativo que digamos, escolhe a votação o primeiro-ministro. Então, como cabeça, como o rosto, né? Voltando ao assunto lá do presidencialismo, aparece e atua no executivo e não está só. Aí, no caso do nosso presidencialismo, ele tem essa postura, né? De se apresentar para a população e tal, de fazer viagem no exterior, negócios e tal. Atua no executivo, não está só o presidente, mas o primeiro-ministro e o Congresso Nacional. Isso aí no caso quando é semipresidencialismo, né? Você tem esse apoio do ministro e do Congresso. Mas voltando ao assunto lá, o presidente, por exemplo, no Brasil é chefe de Estado e ao mesmo tempo ele é chefe de governo, né? Tem, se não me engano, no parlamentarismo e no semipresidencialismo tem isso, né? Você tem um presidente que ele é chefe de Estado e o primeiro-ministro é chefe de governo. Então, ser chefe de Estado vai implicar em um tipo de função, ser chefe de governo é um tipo de função. Mas como no Brasil não é o semipresidencialismo, nem é o parlamentarismo, então o presidente, por exemplo, no Brasil é chefe de Estado e chefe de governo, ou seja, ele é chefe de Estado quando coloca a sua imagem na representação dentro e fora do país. Por exemplo, o Bolsonaro, é interessante isso, né, cabe também ao chefe de Estado, né? Por exemplo, Bolsonaro, estou falando isso aí porque a esquerda gosta muito disso, né? Dar exemplos atuais, etc. Por exemplo, Bolsonaro condecorou Olavo de Carvalho com a Ordem do Rio Branco no grau da Gran Cruz, né? Mais alta homenagem diplomática, né? Conferida pelo governo brasileiro. E aí cabe também esse presidente ele ir também em caráter oficial em outros países, né? Entregar aí, receber ligas e tal, do esporte, etc. Fez essa imagem mesmo, sabe? Se vê como ícone como ele foi eleito, né? Como rosto da nação, entre outras coisas. Né? No presidencialismo do Brasil, o executivo também é chefe de governo. A parte mais burocrática cabe também essa questão da formação das políticas públicas, né? Econômicas, sociais, além de cuidar do funcionamento do poder executivo, né? E legislativo, mantendo o diálogo entre os partidos, atores institucionais e a população. Agora sim, o chefe de governo, que aí a gente não tem aqui no Brasil, né? Temos mais uma vez no semipresidencialismo no parlamentarismo, nós temos essa figura do chefe de governo que é separado, né? Que é o que governa, é a figura principal, e aí o nosso presidente ele faz esse papel também, né? Ele é chefe de governo e chefe de Estado, principal da política de um país e principal articulador das vontades da população. Agora, tanto no governo misto, anunciado anteriormente, o semipresidencialismo, o presidente, primeiro-ministro, agora falando, né, vamos tratar agora se tem essa
essas três formas, né? Vamos para a segunda forma, que é o governo misto, sem presidencialismo. Então, quer dizer, o presidente, o primeiro-ministro, é formado presidente, primeiro-ministro e Congresso Nacional. O presidente nesse sistema é o chefe de Estado, ou seja, atua é a cara do povo, né, nas ruas, etc., que representa mundialmente e aí, no caso, o chefe de governo já é o primeiro-ministro, que lida com a implementação do programa do governo, entre outras coisas. Então, quem escolhe, então, esse primeiro-ministro? Então, quem escolhe é o parlamento, né, através do voto. Na maioria dos casos, o primeiro-ministro é o líder da coligação de partidos políticos que tem o apoio da maioria do parlamento. O povo que elege o Congresso Nacional. Agora vamos falar não falamos das três partes dele, né? Presidente, agora no semipresidencialismo, o presidente, unido ao primeiro-ministro, unido ao Congresso Nacional. O povo que elege o Congresso Nacional, pelo voto popular, o Congresso Nacional tem poder para escolher o primeiro-ministro, o chefe de governo. Deputados e senadores decidem sobre propostas do governo que pode ser dissolvido antes do término dos mandatos. E aí vai ficar faltando aqui o parlamentarismo dentro dessas três formas que compõem a república. E depois no próximo vídeo nós vamos para podcast, né, áudio. Nós vamos para a monarquia e depois o despotismo. Se ficar bem pequena a monarquia, a gente coloca o despotismo junto, e se ficar grande a gente faz um terceiro para bater bastante isso daí que é importante. No parlamentarismo, as características do parlamentarismo, né, você tem ali as principais características, né? O chefe do governo é o primeiro-ministro e o chefe de Estado é o rei ou o presidente. Além disso, o primeiro-ministro é eleito pelos seus pares, ou seja, pelos parlamentares. É caracterizado por ser um sistema também muito democrático, democrático entre aspas, porque ele ainda assim é representativo, né? Em que o poder executivo baseia sua legitimidade democrática a partir do poder legislativo. Então, quer dizer, você tem é como se fosse força, presidencialismo de coalizão. Presidencialismo é uma coisa, presidencialismo de coalizão outra coisa, mas ainda assim forte na figura, né, do chefe principalmente na chefe do Estado. Já no parlamentarismo, o chefe de governo ele é o mais forte, ele ganha protagonismo mesmo que exista o figurativo, né, que pode ser parlamentarismo monárquico ou presidencialista, mas mesmo com a figura do presidente ou do monarca, como cabe ao parlamentarismo cuidar de ser chefe do governo, você tem aí então uma ação maior e não só figurativa, né? O poder executivo baseia-se sua legitimidade democrática a partir do poder legislativo. Os poderes executivo e legislativo são, portanto, interligados no sistema de governo. É um sistema parlamentarista. O chefe de Estado é normalmente a pessoa diferente do chefe de governo, mais uma vez aquilo que eu havia dito, né? Em contraste ao sistema presidencial, onde o chefe de Estado muitas vezes é também o chefe de governo, que já acabamos de ler lá. Acho que é o suficiente também. Vamos aprofundar isso em outro tempo, em outra hora. E até mais, valeu.